Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja no coração de todos nós. É com muita alegria que nós iniciamos mais um Evangelho, convidando a todos a refletir, pois a cada dia, cada momento que nós encontramos com o Evangelho, ele penetra mais fundo em nós, até que consigamos um dia compreender o verdadeiro caminho que o Senhor tem nos oferecido por meio dessas páginas divinas que, na verdade, já se encontram dentro de nós. Hoje, iniciando o capítulo 18, ou 18º, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Parábola do festim das bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer, da sua parte, aos convidados: Preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seu exército, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: O festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois, às encruzilhadas, e chamei para todas as bodas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos o que ia encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver o que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Porquanto muitos há chamado, mas poucos escolhidos. Mateus, capítulo 22, 1 a 14. O incrédulo sorri a esta palavra que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tantas dificuldades para assistir a um festim, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo são sem dúvida imagens, mas, ainda assim, mistério se torna que não ultrapassa os limites do verossímil. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados respectivos envoltórios para serem achados o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem nesse ponto de vista os que as interpretam. Na de que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus,
que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento de sua lei. Os enviados são os reis dos profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se recusam pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam diferentes às coisas celestiais. Nós convidamos a todos a elevar o pensamento até Jesus, nosso mestre amado, querido irmão, que tudo tem feito para nos ensinar, pedindo aos espíritos amigos que possam trazer aos nossos corações vibrações afetivas, amorosas, para que possamos compreender o papel que todos nós viemos aqui procurar nesse momento compreender a verdade, os ensinamentos de Jesus, tudo isso que o Mestre vem nos trazendo dia a dia, paulatinamente, para que nós todos possamos compreender o papel do Consolador. E hoje nós pedimos a Jesus que nos fortaleça na fé, na coragem, no esclarecimento, e ampliando o nosso pensamento na profundidade dos ensinamentos do Cristo, para que nosso fardo se torne mais leve, mais suave, e que possamos compreender tudo aquilo que a espiritualidade tem a nos ensinar. Que assim seja. Meus queridos amigos, nós estamos diante de uma mensagem do Evangelho, iniciando esse capítulo, de grande, mas grande mesmo importância, para que a gente possa compreender dois sentidos que Kardec nos traz. A parábola, diz ele, o incrédulo são sem dúvida imagens, mas ainda assim mistério se torna que não ultrapassa os limites do verossímil. Ora, toda parábola, ela parece-nos que é uma história, mas ela não é uma história. Os ensinos por parábolas, nós já parece que já falamos sobre isso, era conhecido desde os hebreus, mas, no entanto, eles a empregavam de forma diferente. Já as parábolas de Jesus eram completamente diferentes, porque Jesus trazia ensinamentos de tal forma que ele podia falar tudo aquilo que fosse necessário sem ferir quem quer que seja. E nós vamos ver que são partes simbólicas que nós estamos aprendendo, e as parábolas, elas não sofrem as alterações que a ignorância ou a má-fé, muitas vezes, dos seus tradutores traduzem, porque a doutrina do Cristo permanece viva e pura, e nós precisamos compreendê-la para não interpretar do nosso jeito, porque senão tem uma passagem no Evangelho que fala que a letra mata e o Espírito vivifica. Então, Jesus comparava todas as parábolas de uma forma que, à medida que nós vamos compreendendo, ela vai penetrando em nós, nos dando uma direção diferente. Me lembro quando Vinícius, aquele educador Vinícius, nos seus livros, nos trouxe uma frase que ele nos dizia que é preciso retirar, que a parábola é como fruto, que é preciso retirar a casca para saborearmos e nos alimentarmos com o sumo ou a polpa. Então, por que será que Jesus falava por parábola? Esse capítulo é muito importante para todos nós que falamos ser espíritas, né? Por que ele fala por parábola? Porque quando os discípulos perguntam para ele dá uma resposta bastante interessante, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus,
Mas aqueles outras pessoas que estavam ali junto naquela turba não conheciam. E é por isso que eles têm essa sede de conhecimento. E nós sabemos que Jesus olhava para aqueles nossos irmãos, trazendo para eles o ensinamento, porque muitos que aproximavam de Jesus estavam buscando, não era o conhecimento, mas a sua cura, aliviar os seus males, né? E não se eles não se esforçassem, eles não iam aprender aquilo tudo. Então, ele usa de uma linguagem bem acessível, de histórias que eles conheciam, para que eles pudessem perceber toda aquela força de verdade que estão implícitas nas palavras de Jesus. E aqui ele vai falar de um festim, de uma bodas, de um festim que vai nos trazer aqui quem é, nós nessa festa, nesse festim, aqui Kardec nos mostra que é uma festa divina. É quem é aquele que mandou buscar todos? Nós sabemos que é o Pai, que é Deus. Então, nós todos estamos nesse banquete sem saborear a grandeza do Evangelho, porque nós ainda não fomos, nós ainda não compreendemos que nós fomos chamados por Jesus. E nós espíritas não podemos mais interpretar as questões ao pé da letra. Mas eu volto a chamar a atenção porque Jesus ele compara o reino dos céus como nessa parábola que ele trouxe como uma questão de muita alegria, é como se fosse tudo muito fácil para estimular o pensamento daqueles irmãos. E os primeiros convidados que ele mostra, que Deus trouxe, convidou para nós, o dono da festa, das bodas, porque, na verdade, nós todos estamos sendo convidados a vivenciar essa bodas, a bodas do bem, a bodas da compreensão. E nesta hora que nós estamos passando no período de transição, muitas vezes nós nos perdemos nessas situações, achando que tudo aquilo que nós estamos vivenciando seja só momentos de dor. E não é. Nós estamos sendo convidados a refletir em todas essas passagens de nossa vida, de nossas existências, para valorizar o trabalho que o Cristo vem nos ensinar. Então, aqui nós vamos ver, quando Kardec nos diz da questão dos profetas que vieram já para ensinar, mas ninguém ouviu, ninguém deu valor, é aqueles que não foram que foram convidados para vir a bodas, para participar da alegria da vida do Espírito. E o que aconteceu? Eles nem sequer apareceram. Os profetas já falaram para todos nós, mas não foram ouvidos, foram ignorados. Então, nós temos ignorado muitos chamamentos. E aí, quando a dor chega, a gente fica nesse desespero e nós estamos achando que nesse desespero, nessa agonia, nessa falta de fé, nós vamos ser felizes. Quantos irmãos nossos, infelizmente, têm procurado outros caminhos, da desistência da vida, e é isso. Eles estão sendo orientados, chamados, mas eles não estão ouvindo. Eles não querem ouvir a lição que está convidando-nos a refletir nesse ser que somos. Meus queridos amigos, é preciso que a gente compreenda a lição do Evangelho na sua essência, pois as nossas dores, as nossas lutas são justamente momentos para que a gente possa vivenciar. Os convidados que foram buscados, eles se excusam, pretendendo irem para outros lugares, para seus campos, para o negócio. Isso mostra indiferença, mas nós também espíritas estamos sendo convidados para a doutrina espírita a participar desse momento que é a bodas da alegria, do reencontro, a bodas desse festim. Quem está nos orientando agora não são os profetas,
não são os hebreus mais, não é mais Moisés. Agora quem está nos convidando é Jesus. E nós precisamos ver que antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos aqueles povos, eles eram idólatras e politeístas, acreditavam nas imagens, nos animais, endeusavam e trocaram a posição de Deus, né, com aquele momento sublime, trocando Deus pelo bezerro de ouro, pelos sacrifícios. Então, nós vamos encontrar aí os hebreus, que foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo, que eles começaram a acreditar que Deus transmitia sua lei por via mesmo de Moisés e depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco, né, que partiu a luz destinada para espargir todo o mundo. Então, nós vamos percebendo que nesse festim divino que vem acontecendo temporariamente, nós muitas vezes precisamos refletir na doutrina espírita, que foi o último convite que a parábola fez. E mesmo assim, nós vamos ver que quando o rei chegou, e ele logo fala sobre a questão onde está a sua veste nupcial. Ninguém vai chegar ao mundo espiritual com a veste suja, imunda, suja de orgulho, suja de egoísmo. A nossa veste para entrar no mundo espiritual necessita dessa pureza divina. Então, nós vamos entender que quando ele nos chama a atenção nesse capítulo do Evangelho sobre a doutrina espírita, Jesus, para nós, é esse Senhor que está nos convidando para participar da sua festa, do seu banquete de amor e de luz. Nós vemos quando ele fala: muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E nós perguntamos: quem somos nós? Será que nós estamos sendo os escolhidos? Que responsabilidade tem tocado o nosso coração com todo esse conhecimento que temos recebido? Então, meus amigos, nós precisamos cultivar em nós um chamamento vivo para que a gente possa compreender que é a fé que nos move para um momento de regeneração de nós mesmos. Nós já passamos por muitos banquetes, agora é Jesus que está nos convidando. É Jesus que está nos convidando a recapitular os nossos erros, as nossas imperfeições, para que a gente possa redimir, para que a gente possa compreender que o perdão é uma situação incondicional em todas as circunstâncias da vida. É preciso, queridos amigos, que a gente entenda que dentro de nós ainda existe a maledicência, o ódio, a discórdia. Quantos de nós ainda estamos numa situação bastante crítica em relação às nossas próprias escolhas? Então, é preciso que a gente tenha conhecimento, mas que as parábolas de Jesus não sejam histórias que nós gostamos de ouvir sem entrar na intimidade. Então, nós todos estamos sendo convidados. Lembrando da parábola, quando ele diz que o Senhor mandou convidar a todos que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os povos, pagãos, idólatras, e estes, acolhendo-os, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. No entanto, nos diz Kardec, não basta ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar vestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Guardemos este ensinamento. A lei toda a lei divina, ela está contida nessa frase: fora da caridade não há salvação. A caridade resume toda a lei do amor. E para amar, eu preciso perdoar, eu preciso sentir,
que estou sendo convidados muitas vezes para criar em mim essa alegria diante da conquista do reino de Deus que está dentro de mim, ela não está de fora. Renovemos as nossas orações em favor de nós mesmos, pedindo força, coragem, para que nós possamos compreender o que o Cristo veio nos ensinar. Agradecemos a todos este momento que para nós é importante, pedindo a Deus que nos ajude no passe, que nos sustente, que traga para nós força, coragem, o bom ânimo, renovando as nossas energias mentais pelos fluidos que os amigos espirituais têm a nos oferecer. Amado Jesus, mais uma vez, nós te pedimos, Senhor, sustentai-nos e que nós possamos compreender que a importância dessa transmissão de energias que o passe nos oferece. Fluidifica as nossas águas, Mestre Jesus, para que elas sejam medicamentos valiosos a todos nós. E assim, Jesus, com alegria imensa em nosso coração, nós te agradecemos, deixando no coração de todos a paz e alegria do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Recebam com afeto todas as nossas vibrações. Que assim seja.